Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que vocês mandaram a respeito desse um ano desde que eu saí da casa dos meus pais. Para quem não sabe, dia 26 de dezembro de 2023, eu saí da casa dos meus pais e vim morar com meu namorado. A gente mora aqui desde esse dia, então estamos completando um ano morando juntos. E deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. E também fiz uma postagem aqui no YouTube para quem quisesse deixar alguma pergunta. Então eu vou responder essas perguntas agora com vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Juliana. E ela perguntou: qual foi a sensação? Teve medo / receio? Então, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa. Então, geralmente, tudo que eu faço com medo mesmo, sabe? E então, sim, eu tive medo. Nem sei exatamente do que no começo, né? A gente não sabe como vai ser, é tudo muito novo. É um grande passo, né, na vida de qualquer pessoa. Então, eu estava com medo. E a sensação, não sei, não era só medo, eu também estava feliz pelo passo que eu estava dando, como eu comentei no outro vídeo respondendo perguntas também. Era algo que eu sentia que eu precisava, assim, crescimento pessoal mesmo, sabe? Que eu já tinha me desenvolvido como profissional, como estudante, claro que tem muito a me desenvolver ainda, mas essa área da independência de, tipo, lidar com a minha vida eu mesmo, sabe? Tipo, só preciso de mim pra sobreviver. Eu ainda não tinha desenvolvido isso, né? Eu sempre estive ali muito embaixo das asas dos meus pais e tudo mais, então eu queria muito dar esse passo. E, então eu tava feliz, mas eu também estava com medo. Mas eu acho que é normal, né? Sentir medo quando uma grande mudança tá pra acontecer. A Maria Letícia perguntou qual foi a parte mais difícil e a mais legal. Eu vou responder essa pergunta junto com a da minha amiga Joyce, que quis saber quais foram as melhores partes. Então, aqui eu quero comentar que eu acho interessante que na minha cabeça eu achava que algumas questões seriam mais difíceis do que outras. Então, o que eu achei que ia ser os maiores desafios? Eu achei que seria aprender a fazer as coisas de casa, que eu saí da casa dos meus pais sem saber fazer nada. Eu tive que pesquisar no YouTube como é que fazer arroz, por exemplo. Sério. E não que eu me orgulhe disso, obviamente. É por isso que eu precisava mudar e aprender a cuidar, né, de mim mesma. Limpar, lavar, não saber fazer nada. Então eu achei que esse era um desafio muito grande. E eu também achei que, assim, meus pais, minha casa nunca estava vazia. Meu pai tem uma oficina mecânica do lado da minha casa, do lado da casa deles, né? Minha mãe sempre esteve em casa, tem uma irmã mais nova também que sempre estava em casa. Então, e assim, a gente tem um monte de bicho, cachorro, gato. Então, a casa sempre tinha gente. Eu nunca estava sozinha, por exemplo. Então, eu achei que eu ia sentir muita dificuldade nessa questão também de ficar sozinha. Porque apesar de morar com meu namorado, nossos horários são opostos. Eu trabalho de manhã, ele trabalha à tarde. E à noite quer fazer alguma coisa, entendeu? Então, tipo assim, eu passo muito tempo sozinha. Eu achei que isso pra mim seria um problema, porque ia demorar muito pra me adaptar. E o que foi, assim, as piores partes, as mais desafiadoras, né, na verdade, foi questão de convivência, que eu não achava que ia ser uma grande coisa, mas eu acho que é o problema que, assim, óbvio que já melhorou, mas é algo que a gente tem que trabalhar diariamente até hoje. Então, o primeiro ponto foi a convivência. E segundo ponto, gente, foi a saudade de casa, mas isso foi mais no início mesmo, sabe? Gente, foi muito difícil, eu não imaginava. Quem me acompanhava no meu Instagram na época, viu os stories e tudo mais, realmente foi muito, muito, muito complicado. Assim, questão de... eu não imaginei. Parecia, sei lá, que eu tava abrindo mão de algo na minha vida muito grande, sabe? Mas é isso. Acho que essas foram as maiores dificuldades, assim, essa questão da saudade, tipo, minha família e tudo mais, o cuidado que eles tinham comigo, acho que essa foi a maior questão, sabe? Que eu sempre fui muito cuidada, principalmente com a minha mãe. E aí eu não tinha mais isso, né? Tipo, se eu quiser ser cuidada, eu vou ter que me cuidar. Tipo isso. Então, nesse início foi complicada essa questão, mas foi melhorando e hoje já estou tranquila. Agora, as partes mais legais, gente, assim, já dando spoiler de uma outra pergunta, eu morava muito longe de tudo.
Fazia muito tempo que minha vida acontecia toda aqui mais no centro da cidade. Eu tinha que atravessar a cidade todos os dias para trabalhar, para estudar, enfim, tudo. Então, essa questão sempre me atrapalhou, tipo, sempre foi terrível para mim, essa locomoção todos os dias. E agora eu estou morando numa região perfeita, maravilhosa, que fica, tipo, a 10, 15 minutos do meu trabalho, sabe? Que é onde eu vou todos os dias. Eu consigo fazer várias coisas a pé. Quem me acompanha nos stories sabe disso, que eu vou pra academia a pé, vou pro supermercado a pé, vou no médico a pé, fui até a body piercing que eu fui pra colocar furar minha orelha também, foi a pé, eu faço tudo a pé por aqui. Eu acho sensacional de não ter que ficar pegando trânsito pra tudo, porque qualquer lugar que eu ia na casa dos meus pais era, tipo, no mínimo 20 minutos, e isso, tipo, não chegava muito longe, sabe? Enfim. Então, morar perto, com certeza, foi uma das melhores coisas, porque qualquer lugar que eu vou é, tipo, 15 minutos, 20 minutos no máximo. E só a casa dos meus pais, que é, tipo, meia hora sem trânsito, sabe? Enfim. E outra coisa também que eu achei incrível, maravilhoso, muito legal, foi que o meu receio que eu tinha de ter dificuldade em ficar sozinha, na verdade, eu descobri que eu amo ficar sozinha. Adoro meu tempo sozinha, sabe? Hoje eu preciso do meu tempo sozinha. Então, foi uma coisa que eu me apaixonei muito durante esse ano, que eu descobri em mim. No comecinho, assim, a gente se mudou dia 26 de dezembro, e aí eu pedi uma semana de folga, e meu namorado já estava de folga, por isso que a gente escolheu essa data. E aí depois a gente passou essa semana juntos, e depois ele voltou pro trabalho dele, e eu entrei de recesso. E aí eu fiquei mais uma semana assim sozinha. E aí nessa semana, eu confesso que eu ficava colocando série pra assistir o tempo todo, vídeo no YouTube o tempo todo, que eu precisava sentir alguma companhia junto comigo, sabe? Mas aí depois dessa semana, gente, eu já tava assim, ó, tranquilona. Tipo, de verdade, foi algo muito rápido. Eu imaginei que, nossa, ia ser muito difícil, não sei o que, mas não, foi super de boa. E hoje eu amo, amo, amo meu tempo sozinha. Inclusive, meu namorado está de férias agora. E aí, ele tá ficando aqui à tarde. E eu tô, tipo... Quando você volta das suas férias mesmo? Eu gosto muito do meu tempo sozinha. Mas, enfim, eu acho que essas foram as duas maiores questões, assim, que pra mim foi muito legal durante esse ano. Aqui também tem duas perguntas parecidas. A Aninha mandou duas perguntas. Ela perguntou o que eles acharam, meus pais no caso, dessa decisão e se eu juntei dinheiro por algum tempo para tomar a decisão. E a Cíntia perguntou qual foi a reação dos meus pais quando eu falei que ia sair de casa. Então vamos lá. Meus pais, assim, primeiro eu contei pra minha mãe e minha mãe contou pro meu pai, basicamente, eu não contei pra eles. Então, quando eu contei pra minha mãe, eu contei em novembro. E assim, eu já tava conversando com meu namorado, a gente tava combinando isso há um tempo, porque a gente tinha essa vontade. Eu tinha essa vontade, né, de sair da casa dos meus pais, aprender a ser independente e morar, essa questão de morar mais perto do trabalho, pra mim, era muito, muito, muito importante, morar mais bem descentralizada, bem localizada. E assim, nunca foi meus pais sempre souberam disso, porque eu chegava do trabalho revoltada, sabe? Tipo assim, cara, tinha dia que era 1h30 pra chegar em casa, de trânsito. E quem acompanha mais tempo também sabe que eu odeio dirigir. Eu demorei 3 anos pra ter coragem de dirigir, que eu tinha pânico. Eu continuo odiando dirigir, sabe? Pra mim é uma coisa que me consome muito, me corrói muito. E aí eu passava, tipo assim, quase 3 horas em trânsito durante o dia, sabe? Quando eu pegava horário de pico e tal, enfim. Então eles sempre souberam, eu sempre tive essa vontade de morar perto de tudo, que essa sempre foi uma questão muito importante pra mim. E aí eu também tinha essa vontade de, né, ser mais independente. O meu namorado também, né, tinha as questões dele, eu tava pensando em sair da casa dos pais e tudo mais. Então, assim, a gente queria mais tempo junto, que como eu falei, eu morava muito longe dele também, então o nosso horário de trabalho era oposto, a gente se via só no final de semana. Então, né, a gente queria mais tempo junto. E ele tinha as questões, os motivos dele pra querer sair, eu também tinha os meus motivos, a gente, né, não, então, beleza, vamos morar junto, dividir o aluguel, todo mundo fica feliz, e é isso. Então, a gente tava combinando isso, meu namorado por muito tempo não tinha um trabalho fixo, com carteira assinada, e que ele recebia aquilo certinho todo mês. Aí, quando ele conseguia um trabalho assim, a gente, né, não, então beleza, vamos começar a olhar.
Aí foi em novembro, não sei se foi final de outubro, começo de novembro, eu contei pra minha mãe. E aí ela ficou até tranquila, de boa. Mas é que assim, gente, eu já tinha 25 anos, eu tava com o namorado há 2 anos já. Era uma coisa que, né, não era novidade, que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito, 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 muito responsável. Tipo assim, eu sou chata de tão responsável que eu sou. Então, assim, tenho meu trabalho há muito tempo, que, né, tipo, consegue pagar minhas contas. Eles sabem que eu tenho uma reserva financeira, que já responde outra pergunta da Aninha. Eu sempre fui uma pessoa que sempre, sempre, sempre juntou dinheiro. Desde sempre, desde pequenininha, eu sempre juntei dinheiro. Que a situação financeira dos meus pais nunca foram boas, eles sempre estiveram endividados. E isso por conta do meu pai, que minha mãe tentava segurar, e meu pai gastava tudo, enfim. Então, eu aprendi a sempre economizar desde sempre. Então, assim, quando eu era criancinha, eu perguntava, Isabela, o que você quer de presente? Eu falava, dinheiro. Aí eu pegava o dinheiro e gastava. Não, eu juntava até alguma coisa, até ter uma quantia de uma coisa que eu queria muito. Eu ia lá e comprava, e depois eu juntava de novo, sabe? Então, assim, quando a gente se mudou, foi no final de 2023. Apesar de sempre juntar dinheiro minha vida inteira, até o final de 2020, que eu fazia faculdade, o que eu recebia do estágio ia tudo para a faculdade, que eu fazia particular. Então, quando eu fui contratada em 2021, eu já comecei a juntar dinheiro, sabe? Ainda mais morando com meus pais, eu só tinha gasto comigo mesmo, conta comigo, eu não tinha que pagar conta de casa. Eu acabei conseguindo juntar uma quantia legal, eu sempre fazer uma boa reserva de emergência. Então, essa foi a questão do dinheiro, pra mim foi natural, não foi algo tipo, vou juntar dinheiro pra sair da casa dos meus pais. Pra mim sempre foi algo muito natural juntar dinheiro sempre. Parece uma formiguinha juntando comida pro inverno, sabe? Tipo, se der ruim, eu tenho minha reserva ali. Tipo isso. Mas, né, quem tem vontade, gente, pelo amor de Deus, sair da casa dos seus pais quando vocês tiverem uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses de gastos que vocês têm, tá? Tipo, não saiam com menos que isso, tá? Então foi basicamente isso. Minha mãe ficou até, tipo, de boa, acho que ela entendeu. No começo fica meio receosa, assim, com certeza. Mas foi muito tranquilo. Meu pai, ele ficou um pouco mais, assim, com o pé atrás. Ele achou, assim, na minha cabeça, eu acho que ele tava pensando que eu não ia morar muito bem. Porque quando eu mostrei o apartamento aqui pra ele, que a gente veio visitar, fez vídeo e tudo mais, mostrei pra ele, ele viu o apartamento, ele viu a região, ele viu que eu estaria morando super bem, aí ele ficou mais tranquilo, sabe? Mas assim, em momento nenhum eles se opuseram, ficaram falando coisa pra eu, tipo, mudar de ideia. Em momento algum, sabe? Tipo, realmente foi muito, muito tranquilo. Eu nem imaginava como seria, mas foi muito bom, graças a Deus. A Áurea Beatriz perguntou: você faz feira na casa dos seus pais? Então, gente, sempre acontece de, tipo assim, vão almoçar e sobra alguma coisa, ou tem alguma coisa que eles compram e deixam pra mim, sabe? Quando a gente vai na casa dos pais do Breno também, dos meus sogros, a gente vai lá e eles sempre mandam bastante comida pra gente. Mas é basicamente isso, mas eu não vou lá e fico pegando, como é que fala? Um leite, um arroz, uma coisa assim, sabe? Tipo, esse tipo de compra eu faço no mercado mesmo. Mas sempre acontece, né? De trazer um pouquinho que sobrou do almoço pra gente jantar, sabe? Alguma coisinha do tipo. A Juliane perguntou como foi a adaptação. Se demorou muito. Então, depende da área da adaptação, né? Como eu falei, da convivência é algo que até hoje a gente trabalha. E tem que ter bem mais paciência, sabe? Pra não surtar, chutar o balde e sair correndo. Mas tem coisas que foram super rápidas, tipo coisa de fazer de casa, que eu achei que, meu Deus, ia ser um bicho de 7 cabeças. A gente aprende e vai fazendo, sabe? Então, adaptei até rápido. A questão de ficar sozinha foi a qual me adaptei mais rápido, inclusive. Então, assim, eu acho que no geral foi bem tranquilo, sabe? Não achei que demorei muito e achei que foi de boa. Sabe, só a saudade no começo, que demorou um tempinho, assim, pra eu entender que tava tudo bem, que ia continuar sendo filha, sabe? Enfim, foi uma coisa que eu tive que trabalhar internamente. Mas, como eu falei, a parte da convivência, eu acho que é a que demora um pouquinho mais. E acho que essas foram as maiores questões, assim, que eu tive que realmente me adaptar. Nayara perguntou o que te motivou a sair da casa dos seus pais. Eu acho que eu já acabei respondendo essa pergunta, né? Então, foi essa questão de querer aprender a ser independente,
né? Porque acaba que quando a gente tá acomodado na casa dos pais, gente, a gente não tem que fazer aquelas coisas, a gente não vai fazer aquelas coisas, sabe? Então, tipo assim, não sabia lavar um banheiro, não sabia cozinhar, não sabia, sabe, um monte de coisas. E aí, quando eu vim pra cá e tive a necessidade disso, que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim, aí eu aprendi, entendeu? Então, sabia que eu ia ter essa necessidade de realmente sair da minha zona de conforto para realmente conseguir aprender a ser independente nessas questões. E também a questão de querer morar mais perto do trabalho e da minha vida, né, que sempre fazia uns anos que ela acontecia todo por aqui. Eu sempre quis morar mais centralizado e perto de tudo, e isso super aconteceu esse ano. Então, foram essas duas questões. E também, claro, eu queria passar mais tempo com o meu namorado, né, que a gente se via pouco. E acho que foi principalmente isso. Acho, tipo assim, de vez em quando tinha umas intriguinhas em casa, alguns problemas de família, mas isso acho que é normal, tem em todas as casas, né? Então, acho que foram essas questões mesmo. Aí, no YouTube, a Ana também perguntou qual foi a decisão com o namorado. Já estava pensando em sair da casa dos pais só, ou foi algo que resolveu com o seu namorado? Então, acho que foi isso. Foi nós dois querendo. Ele queria sair da casa dos pais dele, eu queria sair da minha, e a gente, né, tipo, queria ter mais tempo junto e estar junto. Então, né, dividir as contas em dois também é ótimo. Então, se eu fosse sair sozinha, eu acho que eu demoraria um pouco mais, que eu ia esperar eu ter mais estabilidade, e sem falar que seria muito mais caro, né, pra conseguir bancar tudo sozinha, tipo, um aluguel tá muito caro, dividindo fica muito mais tranquilo. E ele também já estava pensando pelos motivos dele. Eu até chamei ele para gravar esse vídeo comigo pra gente, né, contar as duas perspectivas, mas ele não quis aparecer. Então é isso. Eu acho que eu respondi isso aqui basicamente durante as outras perguntas, né, gente? Então, como foi a decisão com o namorado? Como foi? A gente já falava disso há um tempo. E como eu falei, a gente estava meio que só esperando ele ter um trabalho estável pra a gente finalmente, né, começar a olhar apartamentos e tudo mais. Era uma vontade que eu já tinha, né, de sair da casa dos meus pais. Não foi uma vontade que surgiu só com ele, sabe? Eu já tinha essa vontade, ele já tinha essa vontade, só que a gente uniu as duas vontades e resolvemos sair juntos, né? Mas foi isso, gente. Essas foram as perguntinhas que vocês deixaram. Qualquer coisa que vocês pensarem a respeito, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários que eu pergunto. Dá um like se você gostou do vídeo. Me conta a sua experiência, se você já saiu da casa dos seus pais também, ou se você tem vontade, qual é o seu receio e tudo mais. Vamos conversar a respeito. Me segue no Instagram se você ainda não me segue por lá, para me acompanhar em tempo real. E manda esse vídeo pra alguém que você acha que pode ajudar ela, que tá querendo sair da casa dos pais, ou que acabou de sair e ainda tá meio desesperado. Enfim, então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijinho e tchau, tchau.